Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar com vocês que já estão aqui, né, em respeito a vocês que já chegaram no horário da nossa aula, no horário combinado do nosso Masterclass. Eu vou me apresentar, tá todo mundo me ouvindo bem? Se vocês quiserem mandar para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo, se tá, a imagem tá boa. Beleza. Bom, eu preparei, junto com a Carol, esse Masterclass. A Carol Albuquerque está aqui também. Ela é minha parceira, minha super parceira nesse projeto, né, o Conecta e Transforma. E a gente alinhou essas aulas, né, que é para vocês conhecerem um pouquinho mais de nós, um pouquinho sobre esse projeto e já conseguirem colocar em prática as estratégias que a gente preparou com tanto carinho, que a gente estudou tanto, né, com tanto amor, para já conseguir transformar a sala de aula de vocês. Para a gente começar, eu preparei uma apresentação, é coisa super simples, bem rapidinha, para trazer para vocês essa proposta, né, de educação transformadora e da disciplina positiva aplicada à sala de aula. Então, vou passar rapidamente com vocês essa estratégia, lembrando que para todo mundo que está aqui, vocês vão receber o certificado de 2 horas por participação na aula. Então, depois vocês me mandem um e-mail lá no grupo, quem está no grupo, para que eu possa enviar o certificado de vocês, tá bom? Por terem participado da aula. Carol, quer se apresentar? Quer falar um oizinho? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carol Albuquerque, eu sou humanoterapeuta, psicanalista, espiritualista e trabalho aí com crianças. Crianças, adolescentes. Sou mãe também, tenho 2 filhos lindos, um adolescente e uma criança de 8 anos, e o objetivo desse projeto é transformar realmente, né, essa educação que hoje ela é vista como fica sendo empurrada de um lado para o outro e fica aí, né? Então, o objetivo é a gente tratar todos os âmbitos, todos os pilares dessa educação, né? Cuidar, atender as nossas crianças, atender os professores, que também têm as suas necessidades, atender as famílias, os pais, né, que estão aí enfrentando tantas dificuldades e que às vezes não conseguem lidar sozinhos com tudo isso. Então, é um prazer estar aqui com vocês, eu espero que esse projeto leve muita transformação para todos. Vamos que vamos. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Gabriela Camargo, também sou mãe de 3 meninos lindos que me motivaram, acho que assim como a Carol, né? Quando a gente se torna mãe, a gente começa a buscar um monte de solução. Então, foi pelos meus filhos, né? Essa busca, sou pedagoga, sou Master Coach, voltada para a infância, né? Master Coach infantil e educadora parental. Então, atuando diretamente na sala de aula, lidando com os desafios da sala de aula, foi que eu e Carol unimos forças para trazer essa transformação para vocês de uma maneira bem facilitada. Eu vou apresentar a minha tela aqui inteira. Gente, eu sou de humanas, tá? Não sou de exatas, então eu não domino o computador. Eu vou apresentar do jeito que eu consegui aqui, que é compartilhando a tela inteira. Vai dar uma bugada aqui, mas eu já vou abrir o arquivo. Bom, vamos lá. Bom, vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Tá aparecendo para vocês? Todo mundo vendo? Bom, vamos lá. Então, a Carol aqui já se apresentou para vocês, né? Ela me deu a mão, foi um encontro, assim, que eu digo que foi um presente, né? Encontrar a Carol alinhada ao meu propósito de educação e a Carol com a humanoterapia e com a psicanálise toda voltada para a criança. A gente juntou as nossas forças para criar para vocês esse projeto lindo. E eu, Gabriela, né, especialista em educação, educadora parental, Master Kid Coach, e estou terminando a minha formação em psicanálise também, então a gente juntou tudo isso para conversar com vocês hoje. A proposta é para alinhar com vocês, professores, é o Professor Transformador 2.0. A educação sozinha, ela não transforma o mundo, né? A educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Uma frase aí do Paulo Freire que eu acho que exemplifica muito o que é esse projeto para nós,
né, que é a nossa transformação em primeiro lugar e a transformação de cada indivíduo, seja ele professor, seja ele aluno, porque cada pessoa, a partir desse desenvolvimento, vai sim poder transformar o mundo e deixar um mundo melhor para o nosso futuro, né, para as nossas gerações futuras. Agora, professor, qual é o conceito de transformação para você? Se vocês quiserem, vão me mandando aqui no chat, ou se quiser partilhar e abrir o microfone, me diz, o que que é o conceito de transformação para você? Será que a escola, a nossa escola, a escola em que a gente atua hoje, ela está preparada para viver essa transformação? Digam aí para mim, deixa eu só autorizar aqui, que eu consigo ver vocês pelo celular. Pronto. Me digam, o que é que vocês pensam sobre a educação transformadora? Qual é a proposta de transformação? Né? Será que nós, professores, estamos preparados para ser agentes de transformação? Vamos entender, então, em primeiro lugar, o que é que quer dizer essa palavra, né? Essa transformação que a gente quer levar para as nossas crianças, para dentro da nossa sala de aula, estender para as nossas famílias também. Quando a gente fala sobre uma educação transformadora, eu estou falando de uma educação que vai preparar esse aluno para o mundo, né? Eu vou tirar esse meu aluno da caixinha, eu vou torná-lo uma peça principal, o ator principal dessa peça, que é a vida dele, que ele está ensaiando dentro da nossa sala de aula, no nosso dia a dia, lá convivendo com a gente, com nós professores dentro da escola. Essa educação, ela age na formação de um cidadão com a capacidade de resolver os seus problemas, trabalhar em equipe, argumentar, defender o seu ponto de vista, respeitar o outro e ser cada vez mais crítico. Eu não sei para vocês, né, professores que, assim como eu, vivem essa experiência dentro da sala de aula. Nós sabemos que pós-pandemia, essa criança, com esse padrão que a gente está dizendo aqui, que é uma criança que respeita o próximo, uma criança que sabe esperar a sua vez, que consegue resolver esses conflitos, ela se tornou uma criança muito distante, né? Ela não... Peraí que tá entrando alguém aqui. Ela é uma criança que se destoou e que não faz parte do nosso contexto atual. Então, são crianças que a gente sabe que têm muita dificuldade de relacionamento, que têm dificuldade de se expressar, né, de expressar suas emoções, de validar o sentimento do outro, e que, de uma certa forma, acaba trazendo esses conflitos para dentro da sala de aula. E nós, professores, né, educadores, somos os responsáveis por fazer o intermédio, né, por intermediar essa ação desse aluno dentro da minha sala de aula, e nós agindo como nós seremos, professores, agentes dessa transformação que vai acontecer na vida desse aluno. E essa transformação, ela não é baseada em lero-lero e nem em papinho, tá? Ela tem um fundamento teórico, então eu não estou trazendo para vocês aqui uma receita de bolo ou algo que eu vi na internet. Ela é baseada em neurociência e educação, então é aprofundada, a gente vai entender o cérebro dessa criança, a gente vai entender como é que essa criança aprende, como é que ela reage e responde com base nas neurociências e na educação. Eu vou trabalhar para que esse aluno haja como o protagonista do seu aprendizado. Então, eu não quero um aluno que aceite tudo o que eu estou propondo para ele. Eu quero um aluno que me traga as suas experiências e que, a partir disso, eu consiga desenvolver com ele um trabalho bem feito dentro da sala de aula, que vai me resultar num aprendizado concreto, né? Não só se falando na parte cognitiva, mas em todas as questões socioemocionais, né, de relacionamento e tudo aquilo que a escola pode sim oferecer para esse aluno. A BNCC, ela já prevê, desde o ano de 2020,
que a educação socioemocional e a abordagem das emoções, né, e esse trabalho mais humano com essa criança dentro da sala de aula precisa acontecer, ele é lei. Então, não é papinho, tá? Não é, ai, nossa, vocês querem mudar algo que já funciona bem há tanto tempo. Se a gente for pensar, tudo no mundo mudou muito, evoluiu muito. Só o sistema de ensino e a abordagem educacional é que continua travada desde lá de trás, né? Então, a BNCC prevê tudo isso, essa mudança, essa transformação e essa abordagem tão importante que eu estou trazendo para vocês aqui hoje junto com a Carol. Nós vamos trabalhar e precisamos saber como desenvolver e trabalhar as habilidades e competências socioemocionais das nossas crianças. Eu vou levantar um ponto aqui com vocês, professores, educadores. Muitas vezes, a nossa classe, né, de educação, a classe dos educadores, a gente entra numa neura, né, de que a nossa classe não é valorizada, de que é isso mesmo, de que eu vou fazer o que dá aqui, porque é isso que me compete e acabou, e a gente não percebe que a gente está transferindo tudo isso para o nosso aluno, e para essa criança, a pessoa mais importante que ele vai ter, que ele tem ali, na maioria das vezes, independente se você é da rede pública ou se você é da escola particular, é o seu olhar, é a sua atenção direcionada para ele naquele momento, né? Então, como é importante a gente trabalhar isso em nós, esse valor do professor, o que eu estou indo fazer ali, qual é o meu propósito dentro da educação, que transformação eu quero promover dentro da sala de aula, dentro da escola, e não precisa ser gigante. Um aluno que você toque pode ser a diferença para a vida dele, né? E eu também vou trazer um pouquinho para vocês os presentes que a pandemia trouxe para nós, né? Que é um facilitador do nosso trabalho, que é o ensino híbrido, né? E a tecnologia trabalhando ao nosso favor, né? Se não fosse a pandemia, se não fosse esse presente, a gente não estaria reunido aqui hoje de maneira online, né? Cada um no conforto da sua casa, depois de um dia de trabalho. Então, são facilitadores que a pandemia trouxe para nós e que a gente pode sim usar como aliado, inclusive nesse trabalho todo, tá? Bom, vamos conhecer um pouquinho aí de neurociência e educação. Hoje a gente sabe o quanto a neurociência contribui no processo do ensino e aprendizagem do aluno. São várias pesquisas, né, tem diversos materiais que permite que nós, educadores, a gente consiga entender o cérebro dessa criança e como esse cérebro sofre os impactos do ambiente, né, das experiências que eles vão trazer de casa, do quanto a nossa fala, do quanto a nossa proximidade com esse aluno, com essa criança, além das experiências que eles vão trazer para nós de casa, interferem, inclusive, no aprendizado saudável dessa criança, né? Então, a gente, com essas ferramentas, através da neurociência, com tudo isso que a neurociência traz para nós, como a gente consegue adaptar e adequar as nossas ações, os estímulos, né? Abordar e adotar os estímulos que são corretos para o desenvolvimento de cada faixa etária que a gente consegue trabalhar dentro da escola, desde a educação infantil até o ensino fundamental 2 ou médio, que também precisa ser olhado por nós, tá? Sendo assim de uma maneira bem abrangente. Além de todo o conteúdo de neurociência, que contribui muito para que a gente possa acessar esses caminhos para essa criança, o quanto o meio e as experiências dessa criança vão impactar no desenvolvimento desse cérebro. Então, como é importante a gente conhecer a nossa criança na sua individualidade, o nosso aluno, o seu histórico familiar, como é que esse cérebro está se desenvolvendo. Tem algum professor aqui que já estudou um pouquinho de neurociência, que despertou interesse por saber como é que o cérebro da criança aprende? Eu tenho uma indicação de livro para fazer para vocês, que eu acho que é um livro, assim, cabeceira de todo educador, né, não só para nós pais, que é O Cérebro da Criança.
E ele vai trazer para nós uma abordagem assim muito clara de quais regiões do cérebro são afetadas, inclusive quando a gente grita com a nossa criança. E a gente sabe que com 20, 30 alunos ali dentro de uma sala de aula, o primeiro impulso do professor é dar um gritão para que todo mundo pare, né? É agir de maneira mais na sobrecarga. Então, o quanto isso tem impacto negativo, inclusive na questão da aprendizagem dessa criança. Os relacionamentos sociais, eles são os grandes preditores para a felicidade. Para tanto, a gente precisa conhecer o funcionamento do cérebro dessa criança. Imagina só você, professor, referência na vida dessa criança, ele não é bem assistido em casa, tem ali uns problemas das questões familiares, uma família mais delicada, e aí ele vai para a escola, ele tem em você, professor, a única referência positiva na vida dele. Você é o professor que acolhe quando ele chega, que consegue pegá-lo no colo e validar aquilo que ele está sentindo. Então, você vai ser uma figura de referência para que essa criança consiga produzir momentos de felicidade na vida dela e lembrar-se disso, o que vai facilitar o aprendizado, o que vai facilitar o desenvolvimento dela intelectual, social e tudo mais, tá? Que a gente já está acostumado a saber dentro da escola, que acontece dentro da escola. E partindo desse desenvolvimento, a intenção é que a gente, através dessa educação socioemocional e de colocar essa criança como protagonista, que ela traga essa sua vivência, essa sua história toda para ser protagonista do seu aprendizado. Então, a gente quer não só transformar essa ideia de que o professor é o detentor do conhecimento e de que o que a criança traz não tem valia, mas a gente quer também validar para a criança que, sim, se ela despertar a curiosidade por olhar a formiguinha brincando no pai, enquanto ela brinca no parque, eu consigo dali trazer um ensinamento gigante para essa criança que provavelmente tenha muito mais significado para ela do que ela ficar folheando e pintando formiguinha no material pedagógico, que a gente sabe que está bem engessado. Né? Esse é um cenário no qual o estudante é um aliado na busca pelo conhecimento. A escola motiva-o a perseguir o saber e compô-lo em conjunto com os professores e os colegas. Então, você, professor, hoje na sua prática, quando você está ensinando, por exemplo, vou pegar um conteúdo, enfim, a qualidade da água, você está ali ensinando para sua criança sobre a qualidade da água, mas a sua criança despertou o interesse sobre a metamorfose da borboleta. E aí você vai deixar passar esse interesse pela metamorfose da borboleta, porque destoou da tua aula. Você não pode fugir do seu conteúdo, que você tem ali o seu cronograma para dar, e aí você não consegue, por não ter as ferramentas certas, inserir esse contexto de transformação biológica da borboleta junto com a sua aula da transformação da água. E aí a gente desperdiça um conteúdo que provavelmente a criança se interessaria muito mais, né, renderia muito mais dentro da sala de aula, e que poderia, né, aí render um projeto pedagógico, para quem está atuando aí na sala de aula sabe que isso dá muito pano, né, a gente deixa passar, e aí a gente diz para o nosso aluno, para essa criança, que o que ela se interessa não é importante. E aí ela não vai mais se sentir capaz nem de se expressar, porque quando ela se expressa, ela não é ouvida, ela não é validada, ela não tem interesse, enfim. E aí você cria aquela criança assim, que não consegue nem olhar para o lado, porque ela não pode destoar do padrão social que já está imposto. O aluno protagonista é um conceito no qual o estudante desempenha um papel ativo na construção do projeto do próprio aprendizado. Ele não apenas absorve os conteúdos, mas ele também agrega. Então, é aquela criança que vai sim participar, que vai ter vontade em responder as questões, em responder as perguntas, em participar, em ser, participar do teatro, em trazer as ferramentas que você precisa para o seu trabalho. E isso, professor, educador, é nosso papel.
é papel do educador incentivar e estimular esse aluno a sim colocar tudo para fora, né? A explorar esse conhecimento, que é uma área que, infelizmente, o sistema educacional de hoje limitou, né? Acabou eliminando esse espaço. Então, aí você vai ter um adulto que não consegue ser criativo, você vai ter um adulto que vai ter medo de se expressar. Provavelmente nós sejamos esses adultos, porque viemos de um sistema de educacional onde nada daquilo que vinha da criança era validado, era importante. Em seu protagonismo, o aluno pesquisa informações, expõe ideias, debate e cria. Então, esse protagonismo dessa criança dentro de sala de aula, para construir o seu aprendizado, vai contribuir de maneira muito significativa para os resultados que ele vai colher na vida adulta e para como ele vai se relacionar depois disso, né, nas suas... E não é nem relacionamento interpessoal se falando nisso, tá? É com ele mesmo, com aquilo que ele tem capacidade de criar, com aquilo que ele tem capacidade de explorar, e sem ter medo do julgamento ou da limitação vinda do outro, tá? A BNCC e a transformação. Um dos pontos mais importantes que está contemplado na base comum curricular é o das competências do século XXI. Então, aqui eu vou trazer para vocês tudo que a BNCC prevê, tá? E que é preciso que a gente, né, que nós professores estejamos alinhados para conseguir trabalhar com os nossos alunos e que, né, vão nortear aí a nossa proposta pedagógica visando essa transformação. Então, o primeiro ponto é o conhecimento. A gente não vai deixar, né, de passar conhecimento para os nossos alunos sobre o mundo social, sobre o mundo físico e sobre o mundo cultural. Então, assim, a gente precisa ter um norte de conteúdo, de trabalho, de como esse processo de alfabetização e de ensino vai acontecer, mas ele vai estar envolto não só na questão de conhecimento teórico. Agora, a BNCC prevê que é preciso ter as atividades práticas realizadas em sala de aula, validando todo esse conhecimento teórico. O pensamento científico, crítico e criativo. Então, eu não quero mais, a BNCC não quer mais uma criança que siga todos os padrões sem questionar, sem se colocar, sem se posicionar. Então, o exercício de curiosidade intelectual, uso de abordagem própria das ciências a fim de elaborar hipóteses. Então, eu quero sim um aluno que levante a mão e que me pergunte por quê? Mas e se? Mas e não? Eu não quero mais uma criança que diga amém, anote, decore e tire boa nota nessa prova. O repertório cultural dessa criança, então, não é só recolher esse aluno, encher a cabeça dele de conhecimento e devolver ele para a mãe como se nada que acontece lá fora importasse. Esse repertório cultural que envolve, né, o senso estético, manifestações culturais e artísticas, de onde veio esse aluno, para onde vai esse aluno, se falando assim a nível Brasil, o tanto de cultura que a gente tem e que muitas vezes o nosso aluno não tem contato, né, o como é importante dar esse acesso a ele. A comunicação, então a utilização dos conhecimentos das linguagens artísticas, multimodal, científica, matemática, digital e tecnológica. Tudo isso alinhado às expressões emocionais da nossa criança. Então, será que nós, professores, sabemos identificar, por exemplo, num desenho de uma criança, quando é que tem alguma coisa errada acontecendo? Será que eu tenho esse olhar sensível para, através dessa comunicação, né, que o meu aluno expressa, perceber que tem algum problema ali? Eu já tive casos de crianças que relataram abuso através do desenho, né? E se a gente não tem um olhar atento para perceber isso, a gente simplesmente descarta, põe na pasta e manda para casa, para onde está a origem desse problema. Vamos trazer também a cultura digital, a utilização de tecnologia, né? O acesso à tecnologia por essas crianças se tornou algo muito fácil. Eles dominam muito mais que a gente, né? Já mexe com o dedinho ali no celular. Então, a gente vai usar essa cultura digital, segundo a BNCC, como nossa aliada
dentro da sala de aula, para comunicar, para tornar a abordagem, né, da comunicação mais significativa, mais crítica e reflexiva. O trabalho e o projeto de vida. Nas escolas estaduais agora, já tem virou uma disciplina esse projeto de vida, que é onde você vai trabalhar a compreensão das relações do mundo, de trabalho, de tomada de decisão, alinhadas a um projeto de vida que essa criança tem. Na minha época, isso não existia. Acho que na de vocês também não. A pergunta era: o que você vai ser quando você crescer? Mas ficava nisso e a gente tinha que se virar para chegar lá. Não tinha nenhum plano para nos ajudar a estruturar tudo isso, a alcançar esse projeto mesmo, que é a nossa vida, que é algo tão sério, não é qualquer coisa, né? É a vida de uma pessoa, é algo muito importante. A BNCC também prevê a argumentação, que é o estímulo à argumentação com base em informações e fatos confiáveis para negociar, formular e defender os pontos de vista e ideia. Mais uma vez, validando aí que o que essa criança sente, vive, pensa, expressa, tem valor e precisa ser olhado. O autocuidado e o autoconhecimento, reconhecimento das próprias emoções e das emoções do outro, para cuidar da saúde física, mental e manter as relações saudáveis. Gente, será que a gente sabe fazer isso? Será que nós, professores, quem está ali à frente de uma sala de aula, lidando com crianças de diversas idades, com diversas experiências, será que a gente tem essas ferramentas na mão? E assim, não é nenhuma crítica, tá? É só um comentário construtivo. A BNCC colocou tudo isso em vigor, isso agora é lei, isso precisa acontecer, então nós precisamos estar preparados para lidar com tudo isso, mas não capacitou ninguém. Então nós estamos à mercê, né, ali à frente de uma sala de aula com 20, 30, em alguns casos 40 alunos, vindos de um ano pós-pandemia, com muita dificuldade de reconhecer essas próprias emoções, e agora a gente precisa falar disso dentro de sala de aula. Trouxe também, fica essa reflexão, tá? Para a gente pensar, será que a gente sabe? Será que eu consigo lidar com tudo isso? E aí a gente vai trabalhar também a empatia e a cooperação. O exercício de diálogo, empatia, cooperação, resolução de conflito, se fazendo respeitar e para promover o respeito no outro. Nós, professores, respeitamos o nosso aluno? Será que a gente sabe colocar esse respeito para funcionar dentro da nossa sala de aula? Como que eu faço isso, Gabi? Responsabilidade e cidadania. O estímulo à ação pessoal e coletiva com responsabilidade, autonomia, resiliência, flexibilidade e determinação. E aqui não é só com ele. Eu estou falando de uma responsabilidade social, né? Do cuidado com o coletivo e do todo. Beleza, a BNCC deu um presente para nós. Colocou isso daqui tudo em vigor. Professores, a partir de 2020, vocês têm que falar de tudo isso, vocês têm que saber trabalhar com a criançada dessa forma, validar a emoção. E agora? Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente faz isso com a gente? Quem aqui já fez já olhou para si e percebeu que não estava muito atendendo aí essas demandas emocionais, não estava utilizando muito bem o pensamento científico, crítico, estava aqui, ó, porque a gente veio de um sistema educacional engessado, e mudar isso, transformar tudo isso, não é do dia para outro, né? Não é só num simples documento que entra em vigor que todo mundo está pronto para executar essa transformação. Mas calma, que eu e Carol estamos aqui para guiar vocês nesse caminho, e eu garanto que vai ser muito bom. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as habilidades e as competências socioemocionais que a BNCC quer que a gente trabalhe agora, né? Que ela quer que a gente coloque em prática na sala de aula e que vai facilitar esse processo e essa transformação. A educação socioemocional, ela envolve o aprendizado e o desenvolvimento das habilidades comportamentais para lidar não só comigo mesmo, mas com os outros indivíduos da sociedade com as quais eu convivo.
Então, ela vai trabalhar aí uma série de habilidades, né, que vão incluir empatia, paciência, o autoconhecimento, a autonomia, resiliência, criatividade, comunicação assertiva, entre outras habilidades que a gente vai precisar conhecer em primeiro lugar, para depois conseguir guiar o nosso aluno nesse processo. Vamos lembrar que a gente está falando de crianças que muitas vezes não têm nada disso dentro de casa e que vão chegar na nossa escola e também não vão saber expressar. Então, é nosso papel, professor, ser o agente de transformação na vida dessas crianças, não só ensinando, mas praticando a empatia, a paciência, o autoconhecimento, né, a nossa autonomia. E eu posso citar inúmeras situações nas quais, enquanto a gente não está alinhado com essas habilidades, o quanto a gente não tem a menor capacidade de ensinar. Fico, faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, eu vou lá, eu grito com o meu aluno, eu não tenho resiliência nenhuma, eu deixo a turma fritar o barraco, e aí, quando a mãe chega, eu faço cara de santa. E eu quero que o meu aluno seja o mais assertivo, eu quero que o meu aluno controle as emoções. Então, é por isso que eu falo, será que a gente sabe? Será que nós, professores, estamos preparados para ensinar tudo isso para as nossas crianças? Assim, o enfoque se direciona à formação do aluno enquanto indivíduo social. Todas elas favorecem o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes, dando condições para que se desenvolvam de forma equilibrada como cidadãos e indivíduos. Fica de novo a reflexão. Nós, adultos da relação, cérebro maduro, formado, experientes, com faculdade, muitos aqui com pós-graduação, não temos total controle da nossa emoção. Não temos total controle, não temos essas habilidades todas desenvolvidas em nós. Então, como é, professor, que nós vamos aplicar essas ferramentas com os nossos alunos? O trabalho vai começar em nós. Eu vou ter que fazer essa identificação. O que eu quero como professor? Que marca eu quero deixar nesse meu aluno? O que dessas habilidades deixam de existir em mim e eu exijo nesse meu aluno? Né? Então, é uma reflexão muito mais interna antes da gente conseguir aplicar todas essas abordagens em sala de aula, tá? Vamos lá. De acordo com a BNCC, de novo, ela traz 10 habilidades socioemocionais que precisam ser desenvolvidas dentro da sala de aula. Eu elenquei aqui 5, né, que são as mais, deixa eu ver se eu pus as outras, não. São as que vão, assim, promover essa maior, tem essas 5 que são as principais, tá? São 10 ao todo que a BNCC prevê, mas essas 5 elas estão elencadas como as que são essenciais para o convívio e desenvolvimento dessa criança. Então, o autoconhecimento. Essa criança saber identificar quando ela está se sentindo frustrada, quando ela está com raiva, quando ela está cansada, quando ela está muito feliz, quando ela está triste. É ela saber o limite dela na hora de se relacionar com outro amigo. Olha, até aqui eu deixo você brincar comigo, mas daqui para lá eu fico nervoso, não gosto quando você faz esse tipo de brincadeira. E tudo isso vai passar por um processo muito profundo de autoconhecimento, que muitas vezes nós não temos sobre nós. Né? Então, a gente vai precisar passar por isso para poder ensinar isso para o nosso aluno. O autogerenciamento dessas emoções, que também envolve o saber dar o limite, saber a hora de parar, saber a hora que eu estou com fome, que eu preciso me alimentar, porque senão eu vou ficar irritado, eu não vou conseguir render na escola, né? A tomada responsável de decisão, e aqui entra um pouquinho da autorresponsabilidade também. A gente sabe que o nosso aluno, quando a gente coloca, dá para ele esse protagonismo, né, mesmo no aprendizado, nas tomadas de decisões na escola, ele vai precisar saber que cada direção que ele tomar vai dar para ele uma consequência. Essa consequência, ela pode ser boa, pode dar para ele bons frutos, ou ela pode ser uma consequência que não seja tão agradável. E como essa tomada responsável de decisão vai exigir dele esse cognitivo muito bem preparado para que ele possa medir essas consequências e saber o que ele quer para ele, o que ele quer colher para a vida dele,
Será que eu estou preparado para tomar uma decisão dessa agora e depois arcar com as consequências? Porque não estaremos aqui o tempo todo para segurar a bronca. Então, eles vão ter que se tornar cidadãos responsáveis. As habilidades de relacionamento. Então, o espaço do outro começa quando termina o meu, e o meu espaço termina quando começa o do outro. E eu vou precisar saber gerenciar esses relacionamentos todos, né? E falar de uma consciência social. Então, dentro das habilidades socioemocionais, a gente vai falar não só desse indivíduo em particular, mas sim de como ele se relaciona com o outro, né? Como o outro me percebe, como eu me mostro para essa outra pessoa, trazendo para ele esse consciente mais coletivo, tá? Vamos lá. Esse aqui é um textinho mais longo, tá? Mas vou só passar para vocês rapidinho. Os países do mundo desenvolvido já entenderam há algum tempo que uma educação só pode ser considerada de qualidade quando forma cidadãos de forma integral. Então, eu não quero só aquele aluno que tira 10 na prova, que passa com a melhor nota no vestibular, se esse aluno chega em casa, ou se ele chega na escola e não se relaciona de maneira saudável. Se ele é um aluno que está precisando de medicamento, se ele é uma criança que não está sabendo gerenciar essas próprias emoções. Isso só é possível quando a escola desenvolve essas habilidades socioemocionais dentro do currículo dela. Só o conteúdo didático das escolas não é mais o suficiente para o ensino atualmente. Mais do que as habilidades técnicas, os estudantes precisam conhecer, desenvolver as suas habilidades socioemocionais. E assim, gente, não é possível a gente trabalhar com aquilo que a gente não domina, que a gente não conhece. Então, esse trabalho, né, que a BNCC traz para nós agora, que já é lei e que já está em vigor nas escolas, ele passa por um preparo nosso como professor. Eu vou bater muito nessa tecla com vocês. Será que nós estamos preparados para ensinar as nossas crianças a gerirem as próprias emoções? No Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, traz o foco de escolas e professores para uma necessidade urgente no sistema educacional brasileiro: desenvolver habilidades e competência socioemocional nas escolas. Olha lá, atualmente no Brasil, todas as escolas devem contemplar as competências socioemocionais em seus currículos. Diante dessa demanda, é urgente que a gente conheça um pouco mais sobre esse trabalho de educação socioemocional e de como a gente vai aplicar ele de maneira eficiente dentro das escolas, dentro da sala de aula com o nosso aluno. O educador e o socioemocional. A escola, ela tem inúmeras oportunidades de exercer essa disciplina, né? A disciplina positiva, o contato com o socioemocional. Entretanto, isso exige estudo e disposição para autorreflexão por parte de professores, gestores e coordenadores. E foi pensando nisso que eu e Carol chegamos na vida de vocês. Por quê? Eu preparei essa aula para apresentar para vocês tudo isso, né? Toda essa exigência, toda essa demanda, e para estender a minha mão para vocês também. Então, combinei hoje com Carol que a gente vai promover mais encontros desse, né, para trazer mais ferramentas para vocês, de como vocês podem fazer isso, porque não adianta eu ter um documento que me obriga, né, a aplicar tudo isso, se eu antes não tomo conhecimento de como fazer isso. Um profissional que não tenha desenvolvido as suas próprias habilidades e competências socioemocionais dificilmente será capaz de conduzir os seus alunos. O educador é sempre um exemplo. A maneira como ele reage às situações molda o comportamento dos seus alunos. Quando eu era professora, quando eu estava à frente de uma sala de aula, a minha coordenadora sempre dizia, eu reclamava muito para ela, falava, meu Deus, mas entra Ana e sai Ana, minha sala é sempre agitada, movimentada, minhas crianças não param de falar. E é uma gritaria e uma bagunça e não sei o quê, porque eles querem, eles exploram, eles fazem, eles acontecem, e eu fico lá meio que atordoada. Ela falou, olha, Gabi, lição que eu vou levar para minha vida. Normalmente, os alunos são espelho do professor.
E para quem me conhece, né, para quem me acompanha há um tempinho, sabe que eu sou essa coisa que se amarrar a mão eu caio durando, não falo. Então, a gente vai sempre, e assim, gente, isso vai acontecer pro lado bom, isso vai acontecer pro nosso lado ruim. O que eu entregar dentro da minha sala de aula para o meu aluno vai ser aquilo que ele vai me devolver. Então, quanto mais amor, quanto mais compreensão, quanto mais dedicação eu der ali, eu colocar ali, mais disso eu vou ter de volta. Então, essa agitação toda da minha turma só mostrava que quem estava agitada ali no momento era eu. Quem precisava de um direcionamento para como é que eu vou conduzir vocês de uma maneira mais eficiente era eu, e não eles. Olha só. O educador precisa ser submetido a situações em que possa mobilizar os seus próprios valores e desenvolver as suas habilidades e competências socioemocionais, e possa também refletir sobre cada um deles. Eu quero perguntar para vocês aqui, professores, se alguém aqui já parou para fazer o exercício de valor. Você sabe, dentro da sua sala de aula, no seu propósito educacional, quais são os valores que estão te guiando? Será que alguém já parou para fazer esse exercício? Vocês sabem, né, para quem nunca falou disso, sobre valores, quando a gente tem os nossos valores determinados, né, quando a gente sabe muito bem o que me motiva, as minhas ações vão ser guiadas por esses valores. Então, será que um valor muito forte para mim é a família? Será que um valor muito forte para mim é o status? Será que um valor muito forte para mim é, por exemplo, a minha renda, o meu dinheiro? Então, o que é que conta para você? O que é que faz você levantar da cama todos os dias, se submeter a uma sala de aula com 15, 20, 30 alunos e voltar para casa todo dia? Então, a gente precisa conhecer esses valores, a gente precisa saber o que é que está norteando a nossa vida, o nosso acordar todos os dias. Eu garanto que ninguém nunca fez esse exercício de valores. Bom, o ensino híbrido, já para a gente ir chegando aí ao fim, né? Quase ao fim da nossa apresentação. O quanto essa modalidade do ensino híbrido, que foi o presente que a pandemia deixou para nós, depois de todo o estrago que ela causou, a gente pode combinar, usar ela a nosso favor, né, essa tecnologia. Então, o quanto de ferramenta eu consigo utilizar, né, agora que as aulas já estão presenciais, o que essa ferramenta pode contribuir comigo, né, dentro da minha sala de aula, ou ser um facilitador para esse aluno em casa, eu posso utilizar essas práticas tanto na minha sala de aula, quanto em casa, né, já teve vários casos aí de professor que fica doente e continua dando aula porque está em casa. E da aula híbrida, né? Com o apoio das plataformas de ensino, os aplicativos e mídias informativas, se tornou possível absorver as informações necessárias, aquelas que aconteceriam na sala de aula. Então, quando a gente passou por aquele momento de interrupção de aula, foi essa tecnologia que salvou a gente, né? Foi esse facilitador que permitiu que muitas crianças continuassem tendo acesso à aula. Mas, no entanto, não é só a mistura do virtual com o presencial que caracteriza o modelo híbrido, mas também a forma de como esse aluno está aprendendo. Então, a gente sabe que tem criança que ingressou na escola no modelo híbrido de ensino. E aí, agora eu coloco ele fechado numa sala de aula e exijo que ele aprenda, que ele produza, que ele renda, mas ele começou a vidinha dele escolar me vendo através de uma tela, usando ferramentas que muitas de nós nem dominamos, mas que para eles já é normal, é o hábito. No ensino híbrido, os alunos são os maiores protagonistas no seu processo de aprendizagem, porque isso é fácil para eles. Eles dominam. A gente está falando da criançada da era digital, né? E com isso se desenvolve mais a autonomia, já que é possível utilizar os meios digitais para sua aprendizagem. E eles vão aprendendo na prática. Então, acabou essa história de caderno, de apostila, de um monte de coisa, livro, eles têm acesso a tudo num clique, né? Mais rápido do que a gente possa pensar. A sociedade está em constante transformação.
e, consequentemente, as formas de aprendizagem também se modificaram. Hoje, o nosso contexto social atual conta com uma forte presença do digital. Os profissionais da educação estão buscando mais inovação na aprendizagem. E, galera, professores e professoras, quem travou no tempo e acha que botar a criança sentada numa mesa, produzindo conteúdo, cortando, claro, a gente precisa desenvolver essa habilidade manual também, mas a tecnologia é parte da vida deles, não dá para limitar mais. Então a gente, não sei, pode promover encontros com eles de maneira digital, né? Isso é um facilitador para nós. Devido ao isolamento social, novas metodologias já estão incluídas na rotina e o ensino híbrido pode ser um aliado importante na jornada. Ele não vai deixar de existir. Então, a gente vai usar as ferramentas data show, computador, internet, vídeo educativo, de repente uma participação de uma de nós numa sala de aula para, né, promover uma vivência, por que não? Porque a gente tem essa facilidade, né? É um presente para nós. E eu espero que vocês tenham gostado, que fique no coração de vocês essa reflexão sobre o nosso preparo como professor, como educador, como agente de transformação na vida dessas crianças, né, que vocês tenham gostado. Foi só uma breve apresentação de tudo que a gente vai trazer nas próximas semanas para vocês. Provavelmente a gente faça encontros quinzenais, né, até para eu e a Carol ter um tempo de refresco na cabeça, né, Cá? E preparar muito conteúdo para vocês. Eu vou mandar os certificados, tá? E é isso, Cá. Quer falar alguma coisa? Quer concluir? Sim, eu acho que muitas coisas aí a gente trazendo agora, né, para nossa rotina, para o nosso dia a dia, o quanto é importante nós adultos direcionarmos as nossas crianças assertivamente, né? Mas esse direcionar as nossas crianças às vezes fica um pouco difícil, né? Para a gente, quando a gente vem dessa educação convencional, que a gente não teve essa experiência, que a gente não conseguiu aprender, né? Então, a importância da gente conseguir dar nomes aos nossos sentimentos, né? Identificar esses sentimentos, quais são. Eu trabalho não só com crianças, mas também trabalho com adultos, então a gente percebe assim no dia a dia, né? A dificuldade que se existe de identificar qual é o sentimento que eu estou. Mas o que você está sentindo? Não sei, né? E a gente aprender isso com esse autoconhecimento, se condicionar, aprender, trabalhar, identificar na gente essas dores para a gente conseguir transmitir o nosso melhor para essas crianças. Isso é muito importante. Acho que assim, a importância que a gente traz, né, do que a gente fala e do que a gente faz para essas crianças, o quanto isso fica marcadinho, né? Só a gente lembrar, eu tinha um professor lá na minha época de criança que falou isso para mim. E sempre tem, né? Que marca. Sempre tem, né? Sempre qual é a história que a gente tem? Quando a gente vai trabalhar as nossas crenças, a gente vai na nossa infância, né? Identificar os nossos professores, os nossos pais, os nossos mestres, essas pessoas que a gente tanto colocava ali aquele brilho nos olhos para ver que às vezes falava uma coisa que ficava registrado na nossa vida para sempre. Para sempre. Um exemplo aí que todo mundo, tenho certeza que todo mundo vivencia isso, é que dinheiro não traz felicidade. Isso daí é uma crença que fica ali enraizada na nossa cabeça e que a gente precisa transformar. Trabalhar muito, vida, né? E transformar, identificar onde foi que a gente ouviu isso. Qual era o contexto, né? E como a gente vai transformar isso daí e trazer isso para a nossa vida, né? Eu acho muito importante. Esse projeto, ele vem assim, com uma pitada de carinho, né, com um pouquinho de amor, um pouquinho de respeito, de responsabilidade, de comprometimento com cada um de vocês, com cada uma das crianças que vocês trabalham no dia a dia, com cada uma das famílias que são atendidas, né, e transformando isso para a vida, né, a gente está lidando com o futuro, né, as nossas crianças é o futuro do nosso
o nosso mundo, e é com eles que nós vamos aí, né? E daqui a uns anos são eles que vão cuidar da gente, são eles os Exato. profissionais que vão aqui cuidar da nossa saúde, que vão direcionar a gente no que a gente precisa, e é aí que a gente está, né, nesse comecinho que a gente está trabalhando. É E isso. eu queria colocar aqui uma experiência minha particular, que eu acho que é o maior exemplo que eu posso passar para vocês de transformação da vida, né? O meu filho, ele vivenciou um problema de bullying na escola, né? E eu tratei ele, fiz os tratamentos e consegui direcionando ele, e com o tempo ele se tratou, compreendeu, fez as mudanças que precisava, começou a direcionar isso na vida dele de maneira assertiva, e ele chegou na escola e falou assim para a coordenadora da escola dele, e gostaria de ensinar para os amigos dele o que o bullying faz. Então, ele conseguiu, além de se transformar, levar isso para a escola dele, né? E a escola conseguiu acolher, receber ele, e ele fez um projeto sozinho de bullying, trazendo essa vida, e toda essa experiência que ele viveu, ele trouxe, conseguiu levar para a escola, e conseguiu transformar aí essa escola, dar esse entendimento para os colegas dele, para mais de 1.200 colegas. Então, a importância que tem aí, né? A gente fala, é só uma criança, mas foi só uma criança que transformou 1.200 crianças. É isso. Né? E os impactos disso, com certeza, né, Carol, vão ser vividos para o resto da vida dele. Né? Exatamente. Muito maravilhoso. Exatamente. Então, é possível, né? É possível Totalmente. com um, é possível com dois, é possível com todos, e é possível com a gente mesmo. Exato. Bom, obrigada, Carol, por estar aqui, por dedicar um tempinho. E eu que agradeço Professores, a todos professoras, vocês. obrigada, viu? Família que também está aqui presente, muito obrigada. Um beijo para vocês. A aula vai ficar gravada. Depois a gente vê um jeito de disponibilizar essa aula para vocês. E aí só me mandem um e-mail de vocês no grupo para eu poder disponibilizar os certificados, tá bom? Um beijo para vocês. Não esquece, gente. Tudo começa em você. E se eu quero ser agente de transformação na vida de alguém, eu preciso antes olhar para mim, ver o que que eu preciso olhar aqui dentro, transformar isso aqui antes e depois botar isso para o mundo. Beijo, boa semana. Tchau, gente. Obrigada, Carol. Beijo! Tchau, tchau.